Ê, os velhinhos tentando fazer o coração. Fala, pessoal. Velho, Hoje é dói os dia de dedos. MetaHub. Caraca, velho. O cara tem câmera de fazer os dedos. É? Coraçãozinho com o dedo, velho. Hoje é MetaHub com peso da idade. Ah, eu, hein? Que bobeira. Né? Pra que lembrar disso? Eu, hein? Inclusive... Comentário bobo. Não, Ale, Não pera, consigo, desculpa. velho. Eu tenho que aproveitar esse momento que ele é raro. Eu sou o mais novo da mesa. E Douglas, rapidinho, olha aqui pra mim. Olha, Douglas, uma coceira no meu nariz. Ó, coçando, palhaço. Esse aqui eu sou. É? boa. Boa. Adorei essa versão, usarei. Boa. Fala, pessoal. Hoje é mais um dia de MetaHub, mais um dia pra gente colocar, né, as lágrimas na mesa, Hoje não tá a bonito, verdade aqui, os mestres vão conversar. Hoje estamos em maioria, entendeu? A gente vai conversar com a representante não. Me ferrei hoje. das nossas dores e sofrimento. Ai, eu me ferrei. Hoje eu tô muito ferrada. Foi uma rodada difícil no Hub pra quem narra. Ali até fechou a câmera. Foi. Oi, eu pensei Até agora fechou a uma câmera. Não, é rapidinho, é rapidinho. coisa. Eu tava pensando em alguma coisa Mas agora. tô voltando. Quando isso aqui for pro Spotify, vai ficar lindo os caras sem entender os nossos coraçõezinhos de entrada, cara. Eu corto o início. Relaxa. Ah, tá bom. Eu corto pra você, Tentei, tá bom? tentei fazer um negócio aqui, mas não consegui não. Meu fundo vai Eu não ficar assim. edito não, mas dessa vez eu vou editar. Bom, Ou garoto. Ou não, ou dane-se, vai assim, o pessoal que se vê. Vem pro Twitch assistir, gente. É isso. Eu sou isso. Vocês que lutem. Valeu, O YouTube tá lá pra isso, galera. Muda Tá a bom. plataforma. Não, gente, eu gosto do Spotify. Não, eu também gosto. Spotify. Eu também gosto do Spotify. Só que, tanto que eu escuto o MetaHub, eu escuto, tá? Eu escuto o MetaHub, escuto mesmo. Eu escuto o MetaHub no Spotify, só que tem certas coisas que precisa da imagem, né? Tem coisas que a gente faz que são fundamentais à imagem. E aí a gente tem que mudar a plataforma. Vai para o YouTube para assistir pelo menos aquele pedacinho, né? Do que ficou curioso para saber o que está acontecendo aí por trás dos bastidores, por trás das câmeras. Tem alguns fãs realmente que exigem a visualização de algumas pessoas do Hub. Alguns Isso foi fãs pra que você, exigem. Dali? Caso não tenha ficado claro. Galera, o tema de hoje é RPG não tem regra. Não tem sentido, tem regra. Igual essa frase ficou agora. E para discutir isso aqui comigo hoje, nós temos a pessoa que me ensinou essa frase maravilhosa. Nós temos aqui o Douglas com a gente. Em prol do crédito real, não vou quibar, eu não passei essa. Eu só transferi essa frase, mas essa frase também não é minha. Essa frase do Guilherme Deisvalde, editor-chefe da Jamboia. Eu só, tipo, transferi o conhecimento, não quero corroborar os créditos. Oi, gente, eu sou o Douglas. Só tenho uma coisa a dizer pra vocês: apoia.se/hubrpg. E o resto é história. Essa história. Vai estar lá também. Põe o seu nomezinho na nossa história. Aqui comigo também a gente tem o Leandro. Eu sou um mestre muito triste. Ponto. E a jogadora que faz todos nós três sofrermos aqui. Com isso, nós temos a Lê. Oi, gente! Hoje quem vai sofrer sou eu. São 3 mestres contra a jogadora, então é isso. E vamos nós. Olha, quem acompanhou a rodada de sessões dessa rodada que a gente passou, foi uma rodada complicada, né? Combos e acidentes e dados que simplesmente destroem toda a lógica da parada. E é por isso que eu propus esse tema hoje, né? RPG não tem que ter sentido, tem que ter regra. E a gente vai discutir um pouco dos aspectos, tanto concordando quanto discordando dessa ideia, porque eu acho que todo mundo concorda e todo mundo discorda em certos pontos dessa frase. Fala, Douglas. Já começo discordando de ti. Não discordo em momento nenhum dessa frase.
Ah, quer ver como é que discorda? Lá vem ele puxar um negócio de 12 anos atrás. Não vou puxar recordações aqui, não. Sempre que me quer lembra de alguma coisa que teve com o Douglas, a frase começa com alavancas. Enfim. Ele já ia falar alavanca. Alavanca. Sempre dá trauma, cara. Existem traumas que a gente carrega pelo resto da vida como RPGista. Uma coisa que a gente lembra muito quando se fala isso, né? É que assim, o narrador, ele tem uma das principais funções do mestre do RPG é regular o sistema, né? A gente acaba herdando essa função de regular as falhas do sistema. Tem muitos sistemas que já contam com essa qualidade no narrador, no mestre, em que ele vai regular as coisas que ele não previu ou que ele vai decidir algumas coisas que o sistema preferiu não tocar. Não deixar de forma arbitrária, deixar as regras da casa decidirem essas situações. Porém, quando essas situações acontecem, elas às vezes deixam o mestre em situações apertadas, né? Porque às vezes é porque a gente tem que tomar uma decisão ou a favor do jogo ou a favor dos jogadores. E eu quero começar, né, citando um impacto que essa frase teve comigo quando a gente estava jogando a ilha, que eu preparei toda aquela armadilha, que vocês iam esquivar do urso, que vocês iam... que a ideia, o foco de vocês ia ser não combater o urso polar, a ideia é correr escada acima e passar pelo andar. Eu planejei tudo, falei, vai dar certo. Eles vão meter o carão pela porta e vão tomar um teco do cara que eu coloquei de tocar escondido ali. Só que, como lembrou o Leandro, eu esqueci de um detalhe. Só se faz uma ação por turno. Entrou o primeiro, meteu o carão, tomou o tiro. Agora é só continuar passando a boiada, porque não tem mais motivo pra parar. Ele não vai poder acionar de novo. E É sobre isso. Esse é aquele momento, não tem que ter sentido. Porra, não. Porra, 06. Regra. 15 anos de curso, 06. Pra fazer isso? Cara, eu vou mentir pra você não. Eu sempre me senti... A única coisa que eu gosto do D&D, a única coisa que eu gosto é o ataque de oportunidade. E quando eu tava mexendo naquele negócio, não passou pela minha cabeça, em momento algum, essa questão de turno. Eu planejei várias coisas, mas isso eu deixei passar. Não, tu tinha a opção que todo mestre tem. Jogadora, tá pros ouvidos. Tu tinha a opção que todo mestre tem, que é mudar as regras. Não, esse aqui pode fazer múltiplos ataques. Ponto. Mas o mestre... Essa é justamente a questão. O RPG não tem que ter sentido, tem que ter regra. Tu mudou a regra, esse é o ponto. Eu vou virar mestre e vocês vão ver só. Se a gravidade te atrapalha, tu bota aqui, é um Vitor pra cima. Ponto, acabou, não tem mais gravidade pra atrapalhar. A regra é outra. Simples assim. Mas essa é a questão. O quanto você acha que você... Até que ponto você acha assim, não... Porque a gente tem aquele mestre que é assim, não, regra é regra e ponto final. Eu sigo a regra, deu errado, deu certo. E tem aquele que tá o tempo todo mexendo na regra. Pra ajustar elas a situação dele. É o meio termo, né? É o meio termo. Porque você vai com as coisas tudo a ferro e fogo. Cara, eu sempre falo, dor de barriga dá em todo mundo. Às vezes é o jogador que precisa de ajuste e às vezes é o mestre que precisa de ajuste. Então, assim, ser maleável é o ideal. Entendeu? Vamos lá, fala a verdade. Quando você fala que o jogador precisa de ajuste, você tá falando... Isso é exatamente que ajuste você tá falando. Não, tipo, vamos lá. Vamos falar sobre ontem, por exemplo, os testes, o período, sempre confundo, não, período complexo, né? Isso. Né? E aí, assim, a CD era 20, entendeu? Só que eu tinha 2 jogadores na mesa que eu tinha certeza que, apesar de interpretarem bem, tinha uma chance muito alta de não passarem no teste. E foi isso que aconteceu, né? A Alistar fez um bom roleplay,
né? Ela ganhou um mais. Quem fez um bom roleplay ganhou um mais 5, entendeu? Só que essa daí era 20, ela ficou com 14, 19, entendeu? Então ali eu já tinha certeza que 2, que era a Alistal e o Yavenda, não iam passar. A Lily era a certeza que passaria, e aí tinha o Vrak e o Ajalish que iam ficar ali pelo dado, né? Porque eu imaginei, bom, a perícia deles é boa, tem um bom número, mas ainda também tem chance de não rolar, entendeu? Então, assim, na real, lá no manual, por exemplo, de Coração de Rubi, isso não tinha. É CD e ponto, acabou. Entendeu? Só que, poxa, eu acho que a história, o entretenimento, ele pode, não vou dizer sempre, né? Mas ele tem um lugar de destaque. É mais legal você ter uma história que todo mundo participe, todo mundo. Por mais que não seja um final feliz, mas um final em que todo mundo participa e sabe que teve chance de passar, do que um que a gente vai fazer, mas vai todo mundo, sabe? Não vai, então. Sei lá. Então, enfim. É o meio termo. É o meio Deixa eu te termo. fazer um questionamento, inclusive, sobre isso, né? Essa questão de dar bônus pela... Dar um bônus pela interpretação, que inclusive foi uma coisa que eu acho interessante que você colocou, né? Não, primeiro vocês vão interpretar e fazer o discurso. Depois vocês vão jogar o teste. Isso. Isso é uma regra própria que você criou para você como narrador. Mais ou menos. Sim, não, né? É uma house rule nossa. Sim, não. Eu acho que na real deveria ser assim sempre, para tudo. Só que a gente tem por hábito não fazer isso. É o famoso cabe ao bom senso do mestre. É a regra que cai nessa questão do bom senso. Né? O sistema não fala sobre isso, não, interpreta primeiro, dá bônus, não dá bônus. Alguns lugares eu já vi o pessoal escrever sobre isso, mas eu nunca vi isso escrito no manual oficial. Então, no livro de Tormenta tem um parágrafo pequenininho que ele diz: sugere-se ao mestre dar bônus por boas interpretações. Mas esse tipo, sugere-se ao mestre. Não diz qual bônus. Não fala qual bônus. Não fala, ele não fala qual bônus, eu tô falando especificamente de teste. É no capítulo do mestre, sabe? Tipo, no capítulo de como se joga, não sei como é que é, mas tem algum ponto que fala isso. Sim. Mas assim, é muito superficial, é muito, sabe? Provavelmente é aquele parágrafo que todo mundo pula. E é isso que eu acho legal, assim, quando a gente vai narrar e a gente coloca regras pra narrativa que a gente vai colocar, que são fora do manual, mas que elas são fundamentais para que você crie o senso de jogabilidade. Não necessariamente essas regras precisam fazer sentido. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu tava mestrando a primeira quest lá da ilha, que eu falei, não, vamos fazer a van aqui. Como é que eu vou fazer essa parte da van? Essa parte da van, eu vou criar a seguinte regra. O Douglas vai ser sempre o primeiro a jogar, porque é ele que tá dirigindo a van. Então ele vai decidir se ele vai fazer uma manobra. Dependendo da manobra que ele tiver, ele vai fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Essas são as regras que eu criei para aquela sessão. E isso era uma questão era uma regra que eu criei para gamificar o ato do Douglas estar dirigindo, enquanto todo mundo está no meio de um combate, no meio de um interrogatório, no meio de alguma outra coisa dentro da van, que o Douglas não teria nada a ver. Mas para ele criar uma influência na cena. E embora algumas vezes isso não faça sentido, essas atitudes que eu decidi determinar pro Douglas, porque às vezes a manobra vem no meio do caminho, não necessariamente sempre no início, mas é uma ordem que eu criei. Uma regra que eu criei para colocar dentro dessa história. E isso me auxilia muito na hora de narrar. O Douglas, por exemplo, você tem alguma regra sua que você coloca na sua maneira de narrar para poder seguir? Não necessariamente regra, mas é que tu tá falando agora, eu pensei, eu acho que a regra do RPG, ela é uma abstração da realidade. Então, tu coloca ela ali, não necessariamente para que ela faça total sentido narrativo, mas para que ela consiga traduzir como o mundo funciona para uma rolagem, para um valor. Então, sempre que eu tô em algum tipo de situação, não, acho que eu fugi totalmente da tua pergunta, tá?
Mas sempre que eu tenho um tipo de situação que eu acho que, putz, isso aqui, de repente pode vir uma regra a gente precisa de uma regra pra determinar isso aqui, sabe? Ah, pode envolver uma rolagem, como é que eu sei que alguém foi bem sucedido ou não nisso aqui? Ou como é que eu sei que... Como é que eu parametrizo se aquilo vai prejudicar ou não? Eu preciso de uma regra. E aí a gente às vezes inventa uma regra. Já aconteceu, né, mesmo em sessões não lembro se foi da Guilda da Evidência, que ao vivo a gente disse, então vamos fazer assim, a regra é essa, essa, essa. Pode ser? Pode ser. A gente combinou antes de começar a rolar os testes. O teste, o que a gente fosse fazer. E o único ponto em que eu acho, assim, que aí é fundamental a regra... Posso estar falando bobagem, tá? Pensei rápido aqui. Mas que eu acho que a regra é fundamental, a regra acima até mesmo de qualquer sentido é no combate. Porque ali é o ponto, é o ponto menos livre do RPG e mais... mais passível de programação, assim, por assim dizer. Eu poderia fazer um RPG todo programado, um jogo. Um combate. É aquela fase mais estatística, né? Se você lembrar que a gente joga lá nos primórdios da RPG, a gente tá jogando na década de 80, então não se usava 70. computador pra jogar. 70, né? É. Década de 70 não se usava computador pra jogar. Essa é a parte em que a gente usava as interpretações de matemáticas. A probabilidade do dado, a questão de dano, essas quantificações surgiram dessa forma analógica. Hoje em dia a gente joga o dado calcula o teste, soma não sei o que, diminui não sei o que. Graças a Deus. Bate um resultado ali. Se dependesse de cálculo para eu jogar RPG, você pode ter certeza que eu não estaria jogando RPG hoje. Eu acho que a gente já conversa muito isso. Muita gente fala a mesma coisa, Thaler. Eu acho que, assim, só puxando um pouquinho, né? O VTT, ele trouxe uma facilidade que levou a popularização do RPG por isso. Não tem aqueles cálculos matemáticos esdrúxulos de jogar 25 dados e somar os dados para saber o dano. Não se faz mais isso. Graças a Deus. E cá entre nós, para quem gosta de criar sistema, facilitou bastante. Você pode fazer uma coisa mais complexa, sabendo que não, o pessoal vai jogar isso no VTT, o VTT vai só tem que fazer sentido. Só tem que fazer sentido para quem tá lendo, mas não precisa ser tão simples. Vai ser menos prático, né? Porque, infelizmente, a gente esbarra nisso também quando a gente fala em regras de RPG. Às vezes a regra ela existe para ela ser compreensível e prática, não para ela fazer sentido. Eu acho que jogar RPG, quando a gente está falando aí de regra, tudo é adaptável. Eu acho que no RPG tudo é adaptável, tudo é possível de você adaptar. Mesmo no combate, né, que é uma coisa mais específica, mais direta, mesmo no combate eu acho que ainda é possível você fazer essa manipulação de regras, sabe? Desde que seja uma coisa justa, né, para todo mundo, tanto para o mestre quanto para os jogadores, e que seja uma coisa que as pessoas percebam que foi divertido, que fez a mesa ficar mais divertida. Mas, Ale, tu defende isso durante o combate ou pré-combate? Não. Coisas acordadas antes. Então. Aquele papo do combinado não sai caro para ninguém. Mas, por exemplo, Douglas, se você tá numa situação, no meio do combate, acontece alguma coisa que você... jogador faz isso, né, com o mestre. Destrói todos os planos do mestre. Sempre. E aí você tem uma regra estabelecida para aquele combate. Só que você percebe que na hora que o jogador ferrou com a sua mesa, com a sua ideia, você precisa fazer uma adaptação da regra. Mesmo que o jogador não saiba, entendeu? O jogador não sabe que você vai precisar adaptar a regra. Mas você, como mestre, você sabe que você vai precisar fazer aquilo. Então você faz, sabe? Você faz. Assim como na hora que o jogador tá criando roleplay lá e ele vê uma situação dentro do combate e ele fala, bom, eu vou ter que mudar meu roleplay porque isso aqui não vai estar de acordo com o meu combate. Então eu acho que tudo é baseado em bom senso e justiça. Então, se eu sou o mestre da mesa, um dia chegou lá, se eu sou o mestre da mesa e eu estabeleço uma regra e eu percebo no meio de um combate ou no meio de qualquer outra situação que isso é passível de mudança, é necessário fazer uma mudança para que meus jogadores se divirtam, para que haja uma maleabilidade e para que eu consiga sair de uma determinada situação com os meus jogadores,
para que o meu NPC, de repente, consiga sair de uma situação em que ele está encurralado e não tem como nem os jogadores e o mestre continuarem jogando. Então, eu acho que tudo é uma questão de adaptação. E quando você é mestre, você tem que pensar que você é o líder. E um líder, ele precisa guiar com justiça. É só isso que a gente precisa saber, sabe? Ele pode ser malvado, né, Douglas? Não sei, não Ele sei do que tu tá falando. Ah, eu sei. Ele pode ser malvado, ele pode ser maleável, né, Leandro? Pode ser uma mãe. Pode ser uma mãe. Ele pode ser uma mãe. Ele pode ser o que ele quiser, sabe? Como mestre. Mas ele precisa, acima de tudo, ser justo. E ter uma certa sensibilidade em relação aos jogadores. A gente aqui já joga há muito tempo. Há muito tempo, ó. Há um tempo juntos, né? Então a gente já meio que se conhece. A gente já sabe as características de cada um. Todo mundo sabe que eu gosto de combate. Até porque quando tem muito roleplay, eu durmo igual ontem. Lindo pra galera zoando ali no chat. Mas dá desconto porque, pô, eu levantei 4 horas da manhã ontem. Que feio. E cheguei em casa... Que horas que eu cheguei em casa? 10 horas. Tá né? justificadíssimo, mas a sacanagem no chat Mas ia a continuar. sacanagem não vai rolar, isso aí não tem problema. Já tô acostumada já a ser zoada, isso aí pra mim é tranquilo, eu lido bem com isso. Mas essa é a minha característica, né? Eu trabalho o dia inteiro, venho pra mesa cansada. O combate, ele me deixa ligada. Quando tem muito roleplay, a tendência é eu, né? Sabe, Nana Neném? Estão contando historinha pra eu dormir. E aí o sono vem, não tem jeito. É famoso minha vez agora, eu vou dar uma viajada. Gente, não adianta. Exceto quando a pessoinha liga o botãozinho do foda-se. Não, vou fazer isso aqui pra poder esmerdalhar tudo. Vou entrar na votação, gastar meus pontos. Um dia, eu tenho essa promessa, um dia eu e a Lê seremos jogadores da mesma mesa. E eu vou jogar de clérigo de Nimbi. Oba! Eu preciso cooperar com a aleatoriedade dela. Quando ela falar, porque agora eu vou e eu tocar o foda-se junto com ela, vai ser lindo. Adoro, Miguel. Vem para o meu time. Mano, vamos lá, a gente tem que tomar cuidado pra não fazer isso. Porque a mesa que tem mais chance de fazer isso é no Limite da Escuridão, né? É só o Solos morrer. Meu Deus. A gente resolve isso fácil. Mas aí tu bota a Lê tacando foda-se, o Miquel tacando foda-se, o Essalim tacando foda-se, deu ruim. O Leandro não vai deixar o seu plano dar certo, Douglas. Eu vou ser um paladino. Não vou. Vai ser um trio perfeito. Eu tô encarnando, eu tô melhorando. Da última eu já fui melhor. Eu fiquei muito triste porque eu pensei em várias formas diferentes de interpretar aquela cena. A próxima vai ser melhor ainda. Deixa eu encarnar o paladino. Ótimo, muito bom. E é isso, sabe? Eu acho que a gente fazer as adaptações que são necessárias, mesmo que o outro não saiba. Mas querendo que aquilo ali seja algo que vai trazer algum benefício para a mesa em geral. Não estou falando de trazer o benefício só para o jogador ou só para o mestre, mas para a mesa, sabe? Para todo mundo, para a coisa ficar interessante. Quando... Fala. Eu acho que ela tá falando muito bonito, sabe? Bonito o suficiente para ela poder mestrar. Também acho. Tá chegando a hora já. Já deu. Pô, vocês são foda. Eu tô falando uma parada séria, vocês vêm com zoeira. Mas a gente também. Você não entende que a zoeira é real. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Sempre. Nesse caso, a verdade tem um fundo de zoeira. Boa. Mas isso que a Lê falou é verdade. Eu acho que assim, todo mundo já viveu isso. Eu já vi isso ao contrário também. Você fazer altos planos porque falando que vai ser assim. E de repente a situação. Oh, meu Deus, esse fofinho! Falhas técnicas. Que lindo! Pronto. Deita aqui. Vem pra casa de gente, Ricaru. Coisa linda. Tô tranquilo, tá dentro dos parâmetros do Twitch ainda. O que acontece muitas vezes é que a gente planeja uma cena. Às vezes a gente pensou qual vai ser o desafio do boss, qual vai ser a situação. Aí vem algum jogador maluco, faz alguma coisa aleatória, tipo, pega uma moto numa cena que era pra ser um lugar fechado, aí ele entra na porcaria de uma moto, ou mete um NPC numa cena que não era pra estar.
Um combate que era pra ser um combate simples, vira um combate de proteger indefeso, alguma coisa bizarra, assim. E é nesse momento que o narrador acaba tendo que criar umas regras ali. Né? E às vezes surpresa, ele não estava preparado para aquilo. E é uma coisa que o Douglas falou, né? Às vezes a gente para o jogo. Não, olha só, a regra vai ser assim. Toda vez que o monstro atacar, eu vou jogar um dado. Se o dado for 5 ou 6, ele ataca o protegido indefeso. Né? Ou se eu rolar, toda vez que eu vou rolar um dado e o resultado desse dado vai ser quem vai ser o alvo do monstro. Às vezes a gente tem que inventar essas regras no meio do caminho. Mas elas são necessárias para que o jogo pareça mais justo para todo mundo. Isso aí. E para que ele seja mais empolgante também. Acho que quando todo mundo conhece as regras daquilo que está acontecendo, ele vibra junto com o mestre. Verdade. Quando o mestre joga um dado e o jogador sabe qual é a regra daquele dado, mesmo que não totalmente, pelo menos uma parte, ele tem a mesma ansiedade do narrador. Uma coisa que eu admiro nos mestres das nossas mesas é que toda vez que a gente faz alguma coisa que fode com a vida deles, assim, real, que fode com todos os planos deles, eles ainda enaltecem a merda que a gente tá fazendo. Mas você tem que enaltecer, cara. Eles ainda falam assim, caraca, tu mandou muito bem, tu me fudeu todinho, mas tu mandou muito bem. Eu acho isso fantástico. Você entende que Lama e Sangue era pra ter duas cenas? Uma na lama e a outra que era a batalha final do boss, Não. que ia ser uma coisa sangrenta. Uma na lama e a outra no sangue? Exatamente. E não teve lama, porque os jogadores simplesmente ferraram os meus planos e ninguém caiu na lama. Tipo, ninguém caiu na lama. Não teve lama. A gente fez uma shot chamada Lama e Sangue, não vai ter lama. Ponto. A gente é desses. É isso. E eu fiquei super orgulhoso dos jogadores, eu não vou mentir. Dá até um quentinho no meu coração. Fiquei super orgulhoso dos meus jogadores. Não vai ter lama. Não Se vira isso, mestre. Não tem lama. vai ter lama. E A o ideia título, deixa... O título da história indo por lama abaixo. Meu Deus. A gente fica orgulhoso quando os jogadores mudam as regras. Porque, de certa forma, é a maneira deles interagir com a história. E o mestre, ele tem que honrar essa regra que o jogador impôs na gente. Sim, Porque senão ele não tá respeitando a livre agência do jogador dentro do jogo. sim. Isso é uma coisa difícil, tá? O mestre conseguir ter a maturidade de abandonar alguma coisa que ele tenha preparado por causa da agência do jogador. Sim. Horas preparando. Sim. Sim. Real oficial. Real oficial. É assim que o professor se sente. Real oficial. Segurança se sente, Então eu né? tô pronto pra ser professor, porque vidência me deu toda essa bagagem. Eu tô doida mas pra é- jogar Vidência. Quando você desmarcou a mesa segunda-feira passada, eu fiquei frustrada. Ela ficou Fiquei frustrada. triste. Oficial. Pode perguntar pro Leandro, eu fiquei A gente arrasada. A gente passou o dia conversando sobre Cara, eu a gente passou o tava dia falando o conversando dia inteiro de Vidência, falando o dia inteiro o que ia acontecer, como é que ia Miqueias. ser, Miqueias, criando altas ideias. não quero dizer nada Aí- não, Miqueias, mas eu acho que segunda-feira agora tu não vai jogar ilha não, tá? Eu achando que vai ter Vai evidência, não vai ter assistir evidência, não. Maluco. Segunda não tem problema, porque na outra segunda eu tô de férias. Lembra? Ah, Se fica melhor pra ti, Ah, pra nós também. Então é uma troca aí legal né, de se pensar, se for legal pra vocês dois trocar. Mas assim, tô louca pra jogar Vidência, pra ver o circo pegando fogo. Tô doida pra ver os outros jogadores com ódio de mim. Tô com pena de você, Douglas. Todo mundo me Mas eu vou me odiando. divertir. Não, Porque eu botei um negócio pra pegar fogo mesmo. Falei assim, vamos mexer essa mesa, né? Vamos fazer uma bagunça aqui. Miqueias, eu não E- tenho nada, eu não tenho a próxima sessão preparada. Virou sandbox. Eu não tenho preparado. É tipo, eu não sei o que vocês vão fazer. Real. Excelente. Real. É isso que é lindo. É isso que é lindo. sim, é. Eu acho que esse é o momento Douglas, que o narrador se Me diverte. chama no mais privado. ainda. Me chama no privado para mais dicas. Tá. Ótimo. E eu quero aproveitar essa empolgação que a gente tá falando do jogador e a empolgação da Lê também. E eu quero fazer uma pergunta pra Lê, que é a pessoa que recentemente começou a mais recente assim a Eu jogar. sou a mais nova jogadora. Mais nova jogadora. Pode falar. O Douglas é o mais novo da sessão, mas ele é a mais nova jogadora. Exato.
Eu sou mais nova em alguma coisa. Poxa, E a minha pergunta é a seguinte: como foi pra você, quando você começou a jogar, a ter que lidar com essas regras do RPG que às vezes não fazem sentido? foi foda. Pronto, próxima pergunta. Foi foda. Foda. Mas foi Porque- foda assim com força. Eu odiava o Douglas todas as mesas. Real. Mas eu odiava muito o Douglas. E assim, que fique muito Mudou, né? claro, que as coisas são muito bem separadas, são muito bem estabelecidas entre a gente. A mesa é a mesa, a nossa vida pessoal é a nossa vida pessoal. É tipo- Acabou a mesa, não, é tipo Las o Vegas. ódio de se. O que acontece em que- Vegas, fica em Vegas. Exatamente. O que acontece na mesa, É isso aí. fica na mesa. Então, assim, é tudo muito, muito separado, tá? Eu odeio o mestre Douglas, odiava, né? Hoje eu já acostumei já. Não, pera, aprendi. Mas eu odiava real. As sessões terminavam. Coitado do Leandro. O Leandro ouvia muito. O Leandro ouvia muito. Porque eu ficava com ódio dele. Mas eu ainda não estava acostumada com toda essa dinâmica. Não, meu bem, é porque no manual tá escrito assim. Não, mas olha, a regra é assim. Não, Mas a classe é que. Isso aí tá parecendo que eu sou um pincher. Não, mas eu gostei que a supressão de ruído do Discord cancelou o Sim. que o Leandro tava falando. Graças a Sim. Deus. O Leandro começou. Não. Deu, o Discord disse: mudo pra ti, quietinho. Então, assim, eu não estava acostumada com essa dinâmica ainda de regra. E o Douglas, ele fala uma coisa, ele tem uma frase de efeito, né, nas mesas. Ele fala que ele é o advogado de regras e de fato ele é. O Douglas conhece muito de regra. Então, às vezes, a gente estava jogando, estava numa vibe assim, caraca, aceleradíssimo, o negócio estava pegando fogo, ele vinha e quebrava. Falava assim, ó, a regra é essa. A regra é essa. Aí o Leandro começou a mestrar. Quando o Leandro estava mestrando, ele entrava, eu vou ser o advogado de regra. E aí ele acertava alguma coisa que na mesa do Leandro não estava de acordo com as regras. Por favor, continue sendo O advogado negócio... de regra. Não, sem protesto. Pelo amor de Deus. Os meus protestos Eu ficaram no conto- passado. Eu conto com o seu trabalho. Tem hora que eu odeio que ele faça isso, tem hora que eu odeio, porque o negócio tava indo tão bem pra mim, Né? aí ele vai e vem e faz assim, ó. Pá! Não é assim, entendeu? E quando eu comecei a jogar, isso pra mim foi muito complicado, lidar com as regras do RPG, com o manual em si. Porque na minha cabeça era uma coisa que a gente podia mudar a hora que a gente quisesse. Né? E a gente sabe que não é assim. E aí essa questão da justiça, da liderança, né, foi tomando conta do meu eu lírico, e eu fui compreendendo que as coisas não funcionavam daquela maneira, que realmente precisa ter o advogado de regras, mas tem hora que o advogado da regra também pode ser um pouco mais maleável, né? Pode ser assim, mais legal. Ah, Essas tá. coisas. Ah, tá. Captei vossa mensagem. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar. Acho que até falei com você também. Quando a gente é criança, Bom, quando eu era criança, né? Brincávamos de polícia e ladrão. Aí virava e falava, pô, te acertei não, mas eu rolei pro lado e desviei do seu tiro. Pô, eu te acertei não, mas agora você acertou na parede. Nem tinha parede. Matrix. Né? Então as regras são necessárias sim. E aí eu acho muito válido o que o Douglas falou, especialmente em combate. Eu acho que dali na hora do combate é o momento em que às vezes o nosso ego, ele fala um pouquinho, sabe? Não, mas o meu personagem... Um pouquinho você tá sendo bem legal. Da galáxia, ele jamais erraria, eu jamais faria todo... Não, mas aí tem a regra, porque senão todo personagem vai ser o pica da galáxia e nunca vai fazer nada, nunca de errado. E aí não anda, não vai, não tem como. A Logiriel, por exemplo, não erra nunca, É, gente. A Logiriel é perfeita, maravilhosa. Aí que tá, porque, Ale, a tua ideia é muito mais a de contadora de história, a de alguém que tá escrevendo um livro, tá escrevendo uma série, um roteiro, no caso, né? Era desse jeito, Então. era desse jeito, não é mais. Aham. Mas era assim, era alguém, desse jeito, de alguém sim. que quer ver a história fluir da forma mais épica possível, de forma que o mocinho da história, ou seja, vocês, os jogadores, né, sempre saiam vitoriosos, sempre tem alguma reviravolta linda, alguma coisa fantástica que eles realizaram. Enquanto que o RPG, ele não é necessariamente só a história bem desenvolvida. Ele é o jogo. E o jogo tem que ter a possibilidade da derrota. Pra ter a possibilidade da derrota, ele tem que estar balanceado. Pra balancear, tu precisa da regra.
Sim. E foi por Eu isso que eu fiz o vejo- que eu fiz na vidência. Falei, vamos perder nesse negócio. Vamos botar pra ferrar esse negócio. Vamos cair, mas vamos cair atirando. Exatamente! Vamos cair cheios de orgulho. Eu vejo uma coisa muito assim, as regras, elas muitas vezes são ferramentas, são as ferramentas de dificuldade e as ferramentas de uso. Eu acho que muitas vezes, quando a gente vai jogar um jogo, existem algumas coisas que dificultam e que regularizam esse funcionamento. E são essas regras que fazem assim, olha só, não, você tem que ganhar desse monstro aqui, que tem um status muito melhor que o seu. E o desafio que você vai ter é que os seus status são menores. Entendeu? Às vezes as regras são os desafios que você tem a superar. Seu personagem não pode fazer 20 ataques por turno. Sinto muito, seu personagem só faz um. E aí você vai lutar contra aquela besta que ataca 2 vezes por turno. E esse é o seu desafio. Entendeu? Você que lute. Você que lute para Literalmente. resolver esse desafio. Eu tinha muita dificuldade quando os jogadores começavam a jogar. Todo jogador inicialmente ele passa por esse processo em que ele mistura um pouco da expectativa dele com o que vai acontecer no jogo. Então, às vezes, ele fala assim, não, mas eu vou pegar a minha espada e eu vou, ao invés de cortar, eu vou fincar a espada. Mas você fala assim, legal, mas em termos de regra é a mesma coisa. Mas ele fala, não, mas eu vou fincar a espada. Né? E quando a gente joga 3DT é ainda pior, né? Porque o 3DT, por ser mais arbitrário, ele fala assim, não, eu tô dando soco e tal, não, eu vou parar, vou pegar uma barra de ferro e vou bater no cara com a barra de ferro. Aí você fala assim, da cabeça. Aí fala, beleza, você pega a barra de ferro, acerta na cabeça, calcula o dano. Força, mais um, 2, 3. Vida que segue, não mudou nada. Você acertou a cabeça, a perna, a lateral, o saco, não interessa. Entende? E as pessoas têm muita Golpe baixo esse aí agora, hein? Olha só, isso é interessante. A primeira vez que eu joguei RPG, meu personagem tinha. Eu joguei Cavaleiro do Zodíaco, foi o primeiro RPG que eu joguei. Todo mundo escolheu os personagens. Eu entrei depois da história, então eu peguei quem sobrou, que foi o Seiya. Eu peguei o Cavaleiro de Pegasus. Que lindo! Essa mesa começou muito certo. Aí o que sobrou, que ninguém queria no Cavaleiro de Pegasus, e quando eu tava montando a ficha, porque o mestre falou assim pra mim, monta a ficha. Mas eu não sei jogar. Ele entregou o manual de 3D na minha mão e falou, amanhã você aparece com a ficha. Aí eu olhei lá, né, o suplemento de Cavaleiro do Zodíaco. Deixa eu prestar uma continência pra esse cara aí. Ele era mal, velho. Vocês não sabem o que é o mestre meu mal. herói. Só escuta essa história, tem a ver com regras. Ele entregou o livro de regras na minha mão e a Dragão Brasil com o suplemento do Cavaleiro do Zodíaco e falou, tá aí, vai. Eu tenho essa aí. Amanhã eu quero sua ficha. E beleza. E o Cavaleiro de Pegasus, ele tinha a armadura extra contra contusão, né? Que ele tomava metade do dano só. Eu olhei aquela porcaria e falei, não tem utilidade nenhuma, vou pegar essa porra não. Não vou gastar ponto com isso. Não peguei. Ele pegou a minha ficha, olhou minha ficha. Assim, você esqueceu a armadura extra contra a contusão. Eu falei, não quero não, obrigado. Achei inútil perder ponto com isso. Ele falou, você achou inútil perder ponto com isso? Foi. Então, meu primeiro combate, o personagem que ele colocou pra lutar contra mim, só me dava chute no saco. Chute no saco, contusão. Eu tomava dano e ele colocou a seguinte regra. Como você tomou um chute no saco, você vai fazer um teste de resistência pra ver se tá atordoado. E eu fiquei atordoado, eu ia ficando atordoado, chute no saco, tomando dano contuso que não era pra eu tomar nada de dano. Meu Deus! Meu Deus! Tá vendo? E nesse momento você descobriu que você nunca deveria ignorar a armadura. Pensa no mestre ruim, cara. Aí, esse aí é malvado real. Então, você vai aprender as regras no amor ou na dor? Cadê meu No seu caderninho? caso, foi na dor. Do saco. Deixa eu anotar essa aí pra usar um dia, cara. Então, tipo assim, foi uma regra que ele colocou, que não existe, não tá vendo esse manual, que vai tiro de saco. Mas foi muito necessário pra mim, como jogador, aprender algumas coisas. E é uma regra que
Assim, eu fiquei muito triste porque meu personagem foi destruído. Mas foi engraçado pra todo mundo. Até eu achava engraçado, assim, revoltante no início. Depois eu entendi que a culpa foi minha. Mas Ele foi ainda te uma avisou, regra. né? Ele avisou. Foi uma regra, entendeu? Que ele impôs que foi necessário pro jogo. E me fez aprender sobre isso. Me fez aprender a virar combista também, né? Você Ótimo. apanha, você aprende a usar a Virar regra. o Assim quê? como combista, né? Combeiro. Não, combista, cara. Combeiro safado. Não, pra mim, combeiro safado é um preconceito. No melhor estilo, eu fiz com você, agora você faz ele com o próximo trouxa. Trouxa. Didi já ensinava assim. É tipo uma pirâmide, né? É, por aí. O combeiro safado, como o Douglas diz, né, é o cara que aprendeu que RPG não tem que ter sentido, tem que ter regra. E É aquele cara que alguns sistemas usam uma armadura por cima da armadura. por cima da armadura. A bolsa dentro da bolsa. É. Porque funciona. É o famoso jogador de D&D que pega que pega a bolsa mágica lá que não tem fundo e começa a jogar os Bag of- NPCs lá dentro. Bag of Holding. Olha, tem a bolsa do Gato Félix no RPG, não sabia não. Tem. Tem. Tormento também tem. Provavelmente também tem. Como que compra? Eu quero saber. É um item mágico. Ah, Cadê o manual? eu já vi jogador combeiro usar essa história de RPG não tem que ter sentido, tem que ter regra, das maneiras mais bizarras possíveis. Eu já vi um cara colocar um ponto de teleporte no fundo do oceano. Nossa, Cara, É, genial. E aí ele usa os scrolls de teleporte pra matar as pessoas, para matar o boss. Genial. Uou. Uou. ai meu Deus, eu sou assim. Imagina forte sobrevida na minha mesa. Entendeu? É umas coisas bizarras, porque o cara, quando tá criando a regra, ele é inocente, ele pensa assim, eu vou criar uma bolsa para que os jogadores possam colocar o que eles quiserem dentro da bolsa e tirar, porque é útil pro aventureiro. Eles colocaram em qualquer coisa Coisa. dentro da bolsa. Aí vem um jogador maldito que resolve. O que acontece se jogar o Goblin dentro da bolsa? Pô, é uma ideia fantástica. Você pode guardar qualquer coisa dentro da bolsa. Eu guardaria um ovo de mantícora. Né? Não, outra coisa, né? Como você falou, desculpa, eu vou falar essa regra porque isso foi genial também. Uma vez a gente estava jogando uma campanha ali, e a gente estava fazendo, e um dos primeiros desafios que eu coloquei era uma. Não é uma mantícora, qual é o nome daquele Cocatriz. cocatriz? Eu tinha colocado uma cocatriz. Né? Eles encontraram uma manada de cocatriz, que é um animal mitológico. Cocatriz é uma galinha que petrifica as pessoas. Ah, É. obrigada. Quando Muito ela- obrigada. Ela petrifica as pessoas. E os jogadores fizeram todo o esquema e tal, combateram e sobrou uma cocatriz no final. Beleza? Não. Os jogadores não. A Sayuri. A Sai, com a ideia genial dela, falou assim: eu quero pegar essa cocatriz de pet. Eu falei, você não vai pegar a porra da cocatriz de pet, ela é selvagem. Eu falei, mas eu quero, mas a especialização para um 20 é sempre assim. Ela acertou. Ela- Meu Deus! Adoro. Aí os meus jogadores tinham uma merda de uma cocatriz de pet. Cocatriz pica, petrifica. Então, foda-se. Entendeu? A arma virou contra o feiticeiro. Na dúvida, taca a cocatriz. Eu só tô esperando essa mantícora, o ovo dessa mantícora chocar. Só, né? Eu só tô esperando. Só tô Então, esperando. você imagina assim, eles mudam as regras. E o ovo da mantícora é uma excelente ideia também pra ferrar, né? Eu já tô vendo level 20 a estar montada numa mantícora assim. É isso aí, meu amor. Com um raio tipo do martelo do Thor, sabe, já vindo, Meu atraindo Deus. pro mangual, girando assim, ó. E eu lá em cima da mantícora. Uhul! Meu Deus. É isso. Pelos poderes do trovão, querido. E lá vou eu. Mas ali, só te respondendo o que perguntou aquela hora ali. No PDF, página 334, ou no livro, página 328, tem a parte de acessórios como recompensa de item mágico. Aí ali tem um dos itens que tem ali do lado que é bolsa. Eu não lembro o nome dela ali, mas é a bolsa sem fundo. 300 e... 34
Do PDF. 234. PDF. Tá. Isso, ou PDF. 328 do livro físico. Eu tenho que ler no Aí livro eu- físico. PDF eu não consigo ler. É, porque de repente O quem tá Combeiro- escutando tem o livro físico. Uhum. O Combeiro é o motivo pelo qual os manuais têm várias edições. Você fala. É, Sim. eles lançam agora a Jambô tá lançando frequentemente a errata com as modificações, porque tem coisas que vão ficar clarificação de regras e mudança justamente pra rebalancear, porque alguém achou alguma coisa muito quebrada. É, porque tem sempre alguém que identifica alguma coisa que precisa, né, de um reparo, de uma alteração, ou de um acréscimo de alguma informação. Isso é legal. E às vezes tem não necessariamente oficial, né, mas tem as house rules, né, que a gente mesmo usa várias. Sim. Como é que é o negócio do cavaleiro lá, o Baluarte, que a gente mudou um Baluarte. pouquinho a regra pra ficar mais justo. Sim, isso. A limitação de magia dos magos. O nosso teste de resistência, quando é 1, dá mais 50%. Quando é 20, dá menos 50%. Uhum. A gente tem como fazer testes impossíveis. O 20 é sempre acerto, porque no Tormenta original, se o teste for impossível, nem o 20 serve. É muito certo. Então, são coisas que a gente mudou justamente porque a gente acha mais interessante trabalhar dessa forma. Sim, sim, E sim. tem que começar a mudar também que os testes de resistência, reflexo, fortitude, não são considerados perícias. Tem que dar isso também. Não, tu pode usar isso como regra tua, de fato, só que tu vai ter que rebalancear outras coisas que House estão rules, pensadas com sim. isso. Sim. Tô só zoando, porque, né, às vezes você é surpreendido por um inventor, Sim, começa a jogar pontos de perícia sim. na Sim, porcaria sim, do sim, teste sim, de sim. reflexo. Sim. É sobre isso. Não, é mas sobre não isso. precisa ir longe. O Leandro foi surpreendido ontem por um teste de inventor. Ah, eu vi, foi lindo. Que Que lindo. a Lili, Foi lindo. a Lili chegou com mais 23 lá, ele olhou e disse, quê? Se ela pedisse um 0, ela tinha passado. Exatamente. Ponto, é isso. Douglas, deixa eu te falar. Enquanto ele tava, não, peraí, tem que ver como é que está aí. Eu tava assim, dói, né? Aquele inventor usando ponto no teste de Pois reflexo, só pra dar uma dica, é perícia. Aproveitem que esse provavelmente vai ser o único momento que vocês vão me ver fazendo uma referência a filme de super-herói. Mas é que nem num dos Thor antigos lá, ou do Avenger antigo, não sei, que o Hulk tava jogando o Thor pros lados, aí o Loki, isso, eu sei como você se sente. É isso aí. Não, Thor Ragnarok. É real. É isso aí. É isso aí. Porque dói, né? Leandro? Mas olha só, eu vou, não sei se tá na hora ou se não tá, se eu vou adiantar, enfim, vou jogar o assunto aqui no alto aqui. Que o Dark, né, o sexto jogador, né, o sexto homem, né, ele jogou lá no Discord aquela polêmica lá do mestre também poder combar, né, já que a gente tá falando de combo aqui, de combeiro safado, né. Nada. E aí eu quero aproveitar que joguei esse assunto aqui e falar o que estava passando na minha cabeça de mestre na última sessão de Coração de Rubi, né? Porque nós tínhamos ali, eu passei aquela vergonha ao vivo, né? De ser, né? O boss final ter sido aniquilado numa rodada só, né? E aí eu de imediato a minha cabeça começou a girar. Gente, Lá vou eu de novo. eu tenho que bolar alguma coisa para, né, para poder ter esse boss fight, porque não teve boss fight, simplesmente não teve. Ponto, não teve. E aí eu tava lendo o PDF de Coração de Rubi, porque tem muita coisinha do começo que volta no final, do meio que tem a ver com o começo e o final, enfim. Então não é tudo que dá para poder mudar sem ter grande impacto na história. Mas enfim. Mas aí, já que a gente já passou, eu vou falar para vocês. Aquele teste complexo ali, eu tava torcendo para que vocês não passassem. Porque ia sair uma boss fight dali. Ia. E não tem nada a ver com o que tá escrito lá na história. Pessoa querendo vingança. Sim, nossa, como eu queria. Vingança não quer plena. Mata a alma e envenena. E a gente já tá ferrado, porque a gente tá com bem menos recursos ali. Exatamente. Mas por que você acha que ele queria que a gente se lascasse? Porque a gente não tem recurso. Porque lá no manual, né? Já que a gente já passou e não tem como voltar atrás, eu vou revelar. Aquele impasse estava ali escrito no Coração de Rubi. E foi exatamente como era. Né? Vocês tinham a opção de apoiar a Lonin, ou de apoiar o K, ou de achar uma maneira de achar o meio termo, que foi o que vocês fizeram.
caso vocês optassem por apoiar o K, né, a Lonen ia deixar de ajudar vocês com a lojinha dela, que deu 50% de desconto para você, né? E além disso, ela ia queimar o filme de vocês, né, em Uvalim. E tem um impacto, teria um impacto. Se vocês apoiassem a Lonen, o K ia ficar na porta da mina e ia lutar até a morte. E teria também uma outra consequência, né? Só que a ficha do K, a ficha dele é uma daquelas fichas daquele guardião de aço, que vocês deram um teco e o bicho morria, tipo, vocês sopravam o bicho morria. Eu falei, não, a brecha é aí. Porque lá atrás eu já tinha plantado a semente de que o K tinha aquele braço de um enxerto de aço rubi. E isso não tem na história do Coração de Rubi. É aí. Eu ia falar que ele ia virar o mesmo inimigo que seria boss fight. Entendi. Aí Mandou sim. bem, mandou bem. Eu tava torcendo. Não, ele não mandou. Ele só pensou bem. Contando ali pra que vocês não Ele passassem. só pensou bem. Mano, Porque ele eu não, mandou, se ele mandou eles bem não na proposta. passassem. Ah, só na proposta. É o que vocês isso eu acho que é uma coisa que todo jogador tem que ter em mente. Isso. Como é difícil pra gente, fica o seguinte. Quando um mestre faz um boss bem combado, o objetivo do boss não é fazer com que os jogadores se sintam violados, destruídos, massacrados. Foi ótimo. O violado agora pegou pesadão, hein? Minha cabeça agora foi para outros lugares. O objetivo do mestre é que os jogadores sintam que foi difícil, que foi sangrado e que eles se Foi sintam desafiados. desafiador. Foi desafiador. Agora, Eu tenho essa consciência, mas o que é legal, o que é legal. O jogador é fazer com que o mestre se sinta violado. Humilhado. O que acontece? Eu acho que essa quebra de expectativa é a parte mais legal do RPG. Sabe? Tanto do mestre para o jogador, quanto do jogador para o mestre. Às vezes o mestre está com um projeto todo montado, com tudo certo, igual o Douglas aí está desesperado com Vidência. Desesperado entre aspas, óbvio. Mas, cara, é assim, é um plot twist muito grande, sabe? O Leandro preparou esse boss e fez lá, organizou tudo, pensou nas possibilidades, em como derrotar, como fazer. E o Leandro tem acesso às nossas fichas. O Leandro conhece o que nós fazemos. Agora, nós não sabemos o que o Leandro faz. Então, quando a gente quebra a expectativa do mestre, sem saber o que ele preparou, cara, isso é muito lindo. É muito lindo. Porque esse bicho, ele era muito apelão. Ele tinha 30 e pouquinho de defesa, eu acho. Ele fazia 5 ataques. Ele fazia 5 ataques por turno. Isso eu achei roubadíssimo. 5 ataques por turno, roubadíssimo. Entendeu? Mais de 200 pontos de vida. E assim, a gente ia morrer, mas facilmente para um boss desse. A gente ia morrer facilmente. É que vocês macetaram o bicho assim, num grau. Mas só que, quando a gente usou todos os recursos que a gente tinha para realmente vencer o boss que ele propôs, nossa, para mim isso foi fantástico. Porque quando ele falou que o cara dava 5 ataques, eu falei assim, hoje a gente morre. E quando a gente conseguiu virar o jogo, nossa, foi assim, a quebra de expectativa foi muito legal. Eu sei que vocês preparam, que vocês têm um trabalhão para fazer. Às vezes vocês levam uma semana inteira preparando uma sessão, né, pensando. O Miqueias relê e lê 300 vezes a mesma coisa, muda 300 vezes a mesma coisa. Combate. Eu sei que vocês têm esse trabalho. Só que assim, é muito legal a gente poder fazer isso aqui. Ó, você montou isso aqui tudo, mas a gente desse jeitinho aqui, ó, só às vezes com uma jogada, a gente quebra toda a expectativa do mestre. Assim como o mestre também quebra a expectativa do jogador, sabe? E eu acho isso muito, muito legal. Eu gosto muito de ter quebra de expectativa. Eu gosto muito lama. eu gosto Sem muito de... Nada de lama. Eu gosto muito de olhar e falar assim, caramba, a gente tem que fazer isso aqui. Não, mas e se a gente fizer isso aqui? E aquilo ali, aquela estratégia que a gente usa como time... E aí eu não tô falando de um jogador só, não. Eu tô falando do time. O que é legal é a gente ver todo mundo agindo, né, no mesmo propósito de derrotar. Para ninguém... Não tem que levar ninguém levar uma estrelinha exclusiva. O time leva a estrelinha. Isso eu acho muito, muito legal. Mas convenhamos... Não, vai. Não, convenhamos que o mestre tem que ter um senhor desapego, né?
Porque ele monta o negócio pra dar errado. Pra saber que ele Acho vai que ser é por isso que eu não quero ser mestre. Não, Mas é a se liga. melhor coisa que pode acontecer, porque assim tu aprende a te desapegar na marra. Não, Mas, deixa meus bichinhos lá quietinhos, tadinho. Mas, São mas bonitinhos. se liga. Às Liga, vezes, o mestre ali, mal comparando, obviamente, né? Muito mal comparando, o mestre é Deus ali, ele bota o que ele quiser. Se eu quisesse botar que o bicho tinha 900 pontos de vida, o bicho ia ter 900 pontos de vida. Só que a graça não tá aí. Né? Foi o que o Douglas falou, que o Michael falou lá atrás. É o equilíbrio. Tem que botar um desafio que seja, né, dentro da proposta, né, superável. Né? Às vezes você vai superar dando uma caralhada de dano num turno só. Às vezes você vai macetar o bicho ali no pasmo, vai deixar ele pasmo. Que foi o que aconteceu num outro combate, numa outra vez. Às vezes você não vai fazer nem combate. Tu vai macetar o cara antes do combate. Não, a gente vai propor um casamento. Vamos fazer uma aliança, né? Cara, Vamos isso mandar a foi muito- princesa que não é é muito princesa. bravo. A gente promove ela a princesa e manda ela no lugar. Cara, isso foi muito fantástico. Então, realmente é o que ele falou, sabe? Quando esse tipo de coisa acontece, sabe, a galera toda junta, seja no combate, seja no roleplay, maceta de uma forma linda, pô, cara, tu como mestre, tu vai falar que não? Pô, não tem como falar que não. Eu imagino Se tu o entra, estádio do vai embora. Maracanã. Eu imagino o estádio do Maracanã. A galera assistindo o jogo de RPG. Acontece uma situação dessa. O pessoal. Ale, você tem uma noção, assim, são coisas que eu carrego pra minha vida, lições que eu aprendi. Tem coisa que é melhor deixar os jogadores seguirem. Tipo, só para e aceita que não deu certo. Bola pra É sobre frente. isso. Lionheart Eu que fale, né, fiz Mike? Oi? Lionheart que o diga. Exatamente. Lionheart. Era dele que eu quis falar. Às vezes você monta aquele NPC que é a sua. A história. A história é essa aqui. Eles vão. O Lionheart era um NPC que ele era tipo um senhor feudal. Ele monta uma esquadrilha inteira para poder explorar uma ilha. Então ele era o comandante de uma esquadrilha de vários navios e os jogadores eram um desses navios. Aí na hora que eles chegam na maldita ilha, se prepara tudo, ele tá no meio do discurso, aí vem um jogador e fala assim: e se eu cortar o pescoço dele no meio? Não. E se eu lançar silence nele? Silêncio Não, nele. tá, Aí o outro Você diz, começou isso. com você. Aí o outro diz, isso. E se eu cortar a garganta dele? Escalou muito rápido. Aí eles mataram o personagem principal da história. É como se a gente tivesse No matado... meio do na primeira discurso. sessão, no como, meio do discurso, é como se... na frente de todo o exército. É como se... Numa ilha que ninguém conhecia. Foi um motim. É como se a gente tivesse matado os Célitos ali da campanha dele, sabe? Eles fizeram um motim no início da história, porque o Douglas não ser silence, eu fui lá invisível e cortei a gata dele, eu descobri mesmo. Pô, mas isso aí é um bando de jogador, assim, filho da puta, viu? Eu não me orgulho do meu passado. Era uma história, era pra ser uma história de exploração do desconhecido Vai com explorar a patrão, casa com do caralho equipamento. agora. Virou um survive. Caçados na ilha. Por que que tá? Entendeu? A gente tinha recursos. A gente tava bem de recursos. A gente chegou no meio do caminho. O mestre tinha preparado um negócio pra gente perder vários navios. Se duvidar, perder todos os navios, né? E a gente conseguiu salvar bastante coisa. E aí, quando deu isso, o Miquel jogou o papel pra trás. Sabe aquele que o mestre tá com as anotações assim? Ele diz, foda-se as anotações. O Miquel fez isso aí e disse, agora vocês Aquele vão ficar... meme do cara virando a mesa, né? Agora vocês vão ficar sem recurso nenhum. Bufa, né? Acabou com tudo. A bola é minha, vou levar a bola e acabou o jogo. Vamos fazer o quê? Tá mudo, Mac. Mutou. Tá mudo. Relaxa. Eram 5 pessoas contra o exército. Fizeram um motim na frente de todo mundo. Perderam tudo. Explodiram nosso barco. Roubaram nossos assim, itens. Aí que foi. A história foi excelente. Não era o que eu queria, não era o que eu tinha programado, não tinha nada a ver. Eram eles fugindo de um exército no meio de uma ilha que ninguém sabia o que tinha no meio. Inclusive, agora eu me dei conta de uma coisa. Com quem que eu tava jogando nessa mesa, Maika? Tu lembra o nome do meu personagem? O nome do seu personagem, eu não lembro do nome do personagem, não. Então eu vou te contar agora aqui. Célitos. Era o Célio. Sério?
Caraca! Eu não sei como é que você saiu vivo daquela ilha, não. É que Foi esse, qualquer coisa. é que esse é uma nova. Foi a Cocatriz. É que esse é uma nova versão do Celtics, porque aquele lá ele era meio dragão. Esse ele é full. Então, assim. Essa ideia de lançar um silence e cortar a garganta, eu gostei. Vou fazer isso com o Jeremias. Meu Deus, gente, tadinho. O homem não fez nada, gente. Eu não gosto de Jeremias, não. Eu tenho bad feelings about him. Que isso, tadinho. O cara dá dinheiro pra vocês, o cara financia vocês. Aham. Olha, o teu tom de voz me diz tanta coisa. Caraca, cara. Eu adoro conhecer as pessoas. Eu tô aqui com pena do Jeremias real agora. Tá bom, deixa de ser cínico. Tadinho. Tadinho. Meu Deus. Tem bad feelings. A tua sorte é que ela é paladina e ela não pode fazer esse tipo de coisa. Porque senão, meu querido. Meu Deus, gente. Meu Deus, tadinho do homem, gente. Olha, eu juro pra vocês que eu faria. A Lê não Eu tô pode... doida pra pegar esse homem na curva. A Meu Lê Deus. não pode jogar com o personagem Chaotic Evil. Inclusive, Miquel, eu quero deixar registrado aqui uma sugestão de pauta futura. Alinhamentos em sistemas sem alinhamento. Pô, pauta. Já fica pra próximo. Você Alinhamento, falou, né? sistemas sem alinhamento. Não entendi porra nenhuma. Que Alinhamento. Lembra? Teve uma vez que nós fizemos um teste lá no. O bom que Lembra que deu. Não, já vai entrar como orelha. A orelha é a pessoa que no podcast não sabe sobre o que é o assunto e a gente tem que explicar pra ela no podcast, que assim todo mundo entra, entendeu? Vai ser excelente. Tá que pariu, hein? Já é Tem o que me tema do expor mesmo, próximo beta. Já é o próximo tema do próximo beta já. Eu acho, assim, muito importante, né? Vou voltar um pouquinho num assunto que vocês colocaram, sobre o advogado de regras. Primeiro, eu queria que o Leandro, que ele já começou a falar disso, eu queria que ele falasse um pouquinho mais, completasse para mim, tipo, como é a importância do mestre, do advogado de regras para ele, quando ele tá narrando, tem um jogador que às vezes se mete na regra, que às vezes conta a regra, que às vezes muda um pouco. Como é para você essa experiência e como ela te favorece quando você tá narrando? Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Eu acho assim, formoso. Uma coisa maravilhosa. Tira o peso das Entendeu? tuas costas, né? Não só isso. É isso sim. É isso sim. Não nego. É isso sim, mas não é só. É porque assim, quando eu jogo, eu gosto de X. Quando ela joga, ela gosta de Y. E tem gente que gosta de ser um advogado de regra. Não é porque a pessoa quer. E de boa, eu falo isso de coração aberto. Eu sei disso. Não é porque a pessoa, pô, lá vem o chato, fala de... Não é isso, é que a pessoa gosta. E se a pessoa gosta, faz porque gosta, eu não vejo por que o de não fazer. Até porque, até hoje, em momento nenhum isso aconteceu fora de ordem ou para atrapalhar mesmo. Muito pelo contrário, né? O advogado de regra que a gente tem é que só faz bem, só ajuda, né? E aí nós temos dois aqui, o Douglas e o Guilherme. Mais o Douglas do que o Guilherme, mas assim, nossa, eu acho super, hiper, mega positivo, entendeu? Porque só contribui. O dia que a gente parar uma sessão, né, e perder o foco por causa disso, aí é o caso da gente rever. Mas até hoje não aconteceu, não tem por que me estressar, ficar chateado, né? Ou ficar, sabe, achando que as pessoas... vai falar de regra para poder atrapalhar o jogo. Não é isso. Muito pelo contrário. Entendeu? Vai muito também de como a gente recebe as coisas, entendeu? E por mim, nossa, pelo amor de Deus, não parem de fazer isso. Primeiro porque tira um peso, sim, das minhas costas, enquanto mestre. Não é que eu não estude manual, não é que eu não saiba a regra, mas sim, tem gente que sabe mais do que eu, que entende mais do que eu, que leu mais do que eu. E às vezes você nem lembra também na hora. E às vezes, por mais que coisa, se eu fosse, né? Se eu fosse o crânio que eu soubesse de tudo, ainda assim eu poderia esquecer, eu poderia errar. Então não, tem que ter. A gente faz parte, né? A gente precisa de outras pessoas para que as coisas... A gente é um motor, né? O motor depende de engrenagens. Cada um de nós é uma engrenagem desse motor. Se uma engrenagem não funciona, sim, todas as outras ficam meio capengas. E nesse caso, o advogado de regras é importante. Sim, mesmo que ele me ferre na maioria das vezes, é importante, é muito importante. Não é pessoal, né, Lê?
Não, não é. É importante sim. Pra mim é Muito super importante. positivo, entendeu? Eu acho, assim, exatamente como o Leandro falou, isso tira um pouco do peso das nossas costas, de às vezes ser injusto ou de ser arbitrário com uma coisa que a gente acaba falhando em lembrar ou de fazer, Uhum. né? Facilita para ficar justo para todo mundo. Eu acho que é muito assim, a personalidade do advogado de regras, ela é importante quando, tipo assim, é sempre bom, eu acho sempre bom ter um advogado de regras no grupo. Alguém que lembre das regras ou que seja disposto a parar, não, peraí, gente. Eu acho que estava escrito assim, assim, assim. E ele também ser aquele tipo de pessoa que às vezes o mestre fala assim, olha, tá, pô, legal, a regra é essa, mas eu acho que nessa situação aqui não vai ficar boa pra gente não. Vamos seguir assim. E ele, pô, não, safo, a gente segue daqui então. Todo mundo sente que a regra do manual é tal, mas a gente vai seguir dessa maneira como a regra da casa. Mas ele ajuda muito nisso, porque ele traz uma visão diferente da do narrador dentro desse ambiente cooperativo. E auxilia o narrador a achar a direção que a ser tomada. Porque às vezes, isso eu vou falar, né? Às vezes o jogador combeiro, que é o que sabe pra caramba das regras, ele cria um combo secreto na manga dele que é baseado numa regra que se usa pouco. Aí o mestre vai lá, O Douglas sorrindo inventa, já. não conhece aquela regra, ele inventa uma regra que Inclusive, destrói aquele combo. o Azraelish tinha uma dessas e eu não tinha usado até então. Eu tive que usar naquele combate com o boss. Sim, 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 sim. Você destrói o combo do jogador sem saber. Entendeu? E o advogado de regra ele defende esse combo que o jogador deixou escondidinho ali na manga dele. Porque é uma regrinha fula, ninguém lembra disso. E acaba passando. E aí, eu quero jogar uma bola invertida pro Douglas. Ih, Douglas, quando caraca. é que você acha que é inconveniente o advogado de regra? Quando eu acho que é inconveniente, Toda vez que ele atrapalha o meu jogo. não. Tudo bem, é válido. Só que esse é o mais conveniente de todos. Pô, mas se eu não zoar, não sou eu, né? Não, vamos lá, agora respondendo sério. Eu acho que ele é inconveniente quando o roleplay tá mandando bem pra caralho e diz, não, para porque tem regra disso, não pode. Tem que fazer um teste assim. Não, cara, o roleplay tá lindo, tá fantástico. O pessoal tá envolvido. Deixa rolar. No final você estraga. Ou tu quer... Quando acabar o roleplay, você destrói tudo. Ou tu esquece a regra. Tipo, tu sabe que a regra tá ali, mas tu nem vai lembrar dela, tu nem vai usar. Porque o roleplay foi tão legal, tão maneiro, que dane-se. Eu acho que isso é muito... Aí, agora vou... Miquel, orgulho, tá? Aí é um ponto em que eu acho que sistemas onde existe o atributo carisma pecam. Porque basicamente tu joga tudo, tu manda o roleplay todo pro cacete e fica tudo pro... eu quero conversar com ele. Beleza, rola diplomacia. Eu quero ver se eu engano ele. Beleza, rola enganação. Não, cara, tu tem, tipo... Beleza, tu quer enganar como? Fala o que tu quer falar. Age tu, tipo... Talk to me, sabe? E aí... Quando tu tem o atributo carisma, tu vai depender de tudo aquilo ali. Então teu roleplay meio que vira nada naquilo ali. Tu pode ter tido uma ideia genial, tu quer engambelar o cara de uma forma incrível que, cara, até tu acreditaria naquilo, só que vai ter uma rolagem ali e aquilo ali se perde porque a regra tá sendo especificada. É um teste de carisma. E se perdeu, porque, né, é a regra. O mestre fala assim, não, tá, mas a regra é tal. Muito legal isso que você falou, mas rola o dado. Não. Tem que ter um meio termo. Vou dar um exemplo do que aconteceu na guilda, ok? Uhum. Na última sessão da guilda, na hora de rolar o tesouro, né? O Kaiser pegou o cara lá e falou, tu conhece tudo aqui, não conhece? Conheço, então você vai vasculhar cada centímetro daqui e vai entregar tudo pra gente. Não, isso não tá, eu acho que não tá previsto, né, no manual. Não tá. Mas o mestre na mesma hora falou, não, ok, é válido, né? Então é você quebrar a regra. A regra de ouro é que as regras podem ser quebradas, devem ser quebradas, se for para fazer o jogo ficar melhor, né? Então, assim, foi genial ali na hora que o Douglas falou, não, beleza, tem um bônusinho, tem um bônus aí. Foi o que o Douglas acabou de falar. O roleplay foi interessante, foi legal. Por que não? Né? E esse é interessante. Esse é um ponto que eu acho que o jogador novato ganha muito em relação ao jogador veterano, tá? Porque o veterano, por já conhecer muita regra, ele se limita ao que a regra tá dizendo.
E o novato, por não saber como é que é, arrisca, tenta, faz. E aí o mestre tem que ter o jogo de cintura pra guiar aquilo ali e cagar pra regra. Eu acho que o segredo de boas partidas de RPG, né, sejam campanhas ou one-shots, é exatamente essa possibilidade de você ser novato todas as vezes, sabe? É de você se permitir ser novato. É claro que os caras que são cascudos iguais a vocês, né, que conhecem a regra, é claro que eles vão se colocar desta forma porque eles conhecem a regra. Mas, cara, se você não se liberta disso de vez em quando, às vezes você não se diverte no jogo, de tão preocupado com regra que você está. Então, se a ideia é se divertir, tem hora que você tem meio que se libertar das regras para você fazer uma coisa bacana. Você falou, né? O jogador que ele é mais antigo, que já está acostumado às regras, a gente vive no formato da caixa, né? A gente não pensa fora da caixa, porque a nossa mente já é do formato da caixa. Já está condicionado aquilo. Exatamente. Todos os planos que a gente faz, muitas vezes vem em primeiro lugar a regra. Não dá nem pra botar capacete, porque a cabeça já tá na caixa, tu que fica batendo as quinas assim. A caixa bate certinho. Porque você pensa nos seus combos, você pensa na sua ação baseada na regra. E não baseada no que o seu personagem faria. Né? Você não vai convencer alguém, você vai enganar, porque a sua enganação é mais favorável do que tentar. Então você nem pensa fora da caixa. E muitas vezes o jogador novato não, ele não tá apegado às regras, então ele pensa muito fora da caixa. Eu quero ser jogador novato pro resto da vida. Espero que seja. Biquinhos, o Dark, nosso querido amigo Dark, o sexto jogador chegou ali, o sexto homem chegou ali no chat, e ele falou uma coisa bem do teu chão aí, ó. Sistema. Se for um sistema combativo como o D&D e tal, que é mais pra parte da regra em si, um sistema menos narrativo, será que isso não influencia no auxílio pra quebrar a regra? Uma pergunta minha, tá? Cara, eu acho que quando a gente fala, como o Leandro mesmo trouxe, né? A gente já tá quase no final, então eu vou aproveitar isso que você falou, mais o puxão do que o Leandro falou. A regra de ouro, ela surge para que a gente possa interferir nas regras de maneira que o jogo seja mais interessante. Né? Infelizmente, jogos muito combativos sistemas voltados para combate, uma pequena observação aqui, que são os meus favoritos. Não são. Eu gosto de sistema quando a gente fala em combate. Eu acho que a narrativa precisa de pouca regra. A narrativa ela é muito mais baseada no bom senso dos jogadores. Então todo mundo sabe como é que é o momento narrativo, sabe o que falar, o que fazer e que interfere. O combate que às vezes foge do nosso normal, né? Que é aquela ideia de fazer um movimento só na ação e tal, que a gente acaba tendo que adaptar mais ele à realidade. A gente interfere mais nos combativos porque muitas vezes eles não fazem sentido com a nossa realidade. Quando eu bato muito a cabeça, que eu falo assim que... Quando eu falo que no 3D&T não faz sentido o mago usar habilidade para usar magia, porque aí você faz um mago que é rápido, inteligente, tudão. Isso é porque o 3D&T foi criado de maneira mais combativa e menos narrativa. A gente acaba tendo que arrumar ele. Quando a gente vê... Foi criado para ser super-herói, né? Foi criado para ser super-herói. E a gente acaba querendo usar ele para outra coisa. Quando a gente faz um D&D, eu vou jogar de nobre. Vou jogar de nobre. Com o sistema de D&D, quando você pega o D&D dos primórdios, vamos falar do D&D dos primórdios, você evolui de level baseado na ESP que você ganha em combate. O bardo não vai ganhar porra nenhuma. O bardo nunca vai evoluir de level, na verdade. O nobre nunca vai evoluir de level, porque ele não combate. Esse não é o objetivo do personagem. Quando você cria sistemas muito combativos, como Tormenta e tal, eles criam tantas regras para combate que você
não cria regras que facilitam a interpretação. E isso acaba com um sistema de recompensa meio furado. O Tormenta tem. Naquela parte agora das letrinhas miúdas, ou o capítulo que ninguém lê. Tem uma parte, agora não lembro onde exatamente, aonde o livro do Tormenta 20 ele dá sugestões para você dar experiência aos jogadores. Aí, por exemplo, tem a raça e tem o que a raça costuma. Alguma coisa assim, o que a raça costuma fazer, ou a classe, o que a classe faria em situação X. É uma coisa parecida com essa, né? Eu digo assim por alto porque eu também não parei para ler a fundo, mas você falando sobre, né, me veio isso aqui à mente. Acho que o Douglas vai estar, pela carinha dele, ele está pesquisando ali. Eu queria ver se era capítulo 5 ou capítulo 6, se é o capítulo de jogando ou o capítulo o mestre, mas sim, tem exatamente isso. Não tem? Diz, inclusive, por exemplo, tu ganha 100% de ESP, o monstro tem a ESP baseada no ND, né? E aí tu ganha 100% de ESP se tu for um clérigo. Sim. E tu tá no combate. Mas se o clérigo curar, tu ganha 120% de ESP, porque tu fez o que o clérigo tinha que fazer. Sim. A gente vê que existem... Mas você entende como essa regra é um puxadinho? Essa regra é um puxadinho? Vamos mandar fora da parada. E é uma coisa que acaba tendo que acontecer com sistemas combativos, porque eles não foram feitos para isso. Mas aí vem um pouco da minha concepção. O Dark estava ressaltando ali, né, que o 3DT, por ser um sistema mais genérico, para ser usado de forma mais avulsa, ele acaba tendo a ideia de ser simples e amplo, poder encaixar com qualquer coisa. Então é comum que ele tenha falhas. Mas exatamente essa é a questão. As regras, elas são muito necessárias na hora do combate. Na hora da narrativa, a gente usa muito bom senso. Não é que não existam regras para narrativa, é porque a gente é pouco acostumado a precisar delas. As regras da narrativa antigas, mais comuns, são os alinhamentos. Que tu vê em Tormenta 20, ele é totalmente opcional. Que é totalmente opcional, mas o alinhamento é a regra da narrativa. Quando eu entrego uma ficha na sua mão e você fala assim, ó, o seu personagem, ele é um paladino. Ele jamais faria uma coisa desonesta. E ele faria de tudo para que o certo seja feito. Isso é uma regra de interpretação. Só que ela parece tão óbvia que parece que ela não existe. Parece que a gente não precisa discutir ela. Né? E às vezes a gente esquece de levar ela para o jogo. Isso aí tem a ver, mas não tem a ver, né? Vocês lembram que aí quem jogava D&D talvez lembre, o D&D antigo, né? O 3.0, 3.5. Determinadas classes, determinadas raças não poderiam ter determinadas classes e vice-versa, né? E também tinha essa questão do alinhamento. Eu acho que de lá para cá, tudo isso que restringia, aos poucos veio caindo, né? Caindo. Não sei como é que tá no 5.0, não. Porque também é opcional. Também é opcional, Vê, por exemplo, eu digo até pro Tormenta 20. Falo do Tormenta porque a gente pega o cenário Tormenta para 3DT e o Tormenta 20. Tem raças que não podiam ser mago. Sim, agora todo mundo pode. Não podiam ser paladino. Tinha coisas bem específicas assim que a gente pegava. E agora todo mundo pode. Não acho até a Dalan, né? Que só podiam ser mulheres, agora também tem homens. Porque no manual ele deixa bem explícito, por exemplo, na parte Minotauro. Não se sabe da existência de minotauras mulheres, ou seja, ele não quer dizer que não existem. Ele quer dizer que não se sabe, ou seja, ele deixa aberto pro jogador criar a sua, se quiser criar, mas não é o normal do mundo. Uhum. É justamente aí uma questão muito mais do nosso mundo, enquanto mundo real, que é a parte inclusiva. Influenciando lá, né? A parte de querer... de as pessoas, tipo, eu quero fazer tal coisa, se o sistema não me permitir fazer isso, por quê? Sabe? Por que eu não posso ser o que eu quero ser? Uhum. Eu realmente não acho, assim, negativo ou positivo.
Existem questões de sistema e tal, de cultura que você está criando ali no cenário, mas às vezes, restringir ou não, não faz. Às vezes, vou citar um exemplo que o Dark está colocando ali. O Dark fala que no Dragon Age Origins você tem 3 classes Sim. só e o dragão, o anão não pode ser mago. Não. Eu entendo muito. Em termos de cultura, o anão não pode ser mago. Mas cá entre nós, é um background maneiro, um anão mago. Entendeu? O cara revoltado, o cara diferentão. Cara, eu E eles lembro. têm machado. Você tem machado? Cara, Eu lembro. e vai por mim, pelo menos em Tormenta 20. Um anão mago dá um puta tanque. Uhum. Não quero mais jogar de tanque, não. O tanque fica só apanhando. Eu quero jogar. Eu lembro que eu Quero tava só lendo bater. Tormenta. Eu tava lendo. Tormenta não, tava lendo o Reinado. Quando eu tava lendo o Reinado, ele fala que existe uma guilda de magos. Agora eu não lembro exatamente essa história. Eu vou resgatar depois eu mando. Existe uma guilda de magos anões. E eles têm umas teorias sobre a magia. Só que as teorias deles são todas erradas. Meu Deus. O manual especifica bem isso, entendeu? Eles têm várias teorias malucas, assim, sobre como a magia funciona, de usar artefato mágico e tal. E eles são vistos como ridículos e tal, e a maioria das teorias eles estão erradas e não funcionam. Uhum. Mas eles existem, eles estão ali, entendeu? Uhum. São anões que querem ser magos, mas eles não são. E se libertar disso cria regras de interpretação. Você tem a regra, Uhum. um anão não pode ser mago, mas isso quer dizer que você não pode ter nenhum anão que não quer ser. Sim. Entendeu? Sim. Você vai quebrar essa regra, mas você vai criar outra maneira de correr atrás disso. Sim, é tipo o terraplanista, sai. Concordo. É isso aí. É isso aí. Terraplanista, gente. Todo mundo tem o Nem, direito de estar errado. nem todo mundo é um gênio, né? É igual você bota os NPCs no meio do combate e os caras fazem burrice. Porque, pô, os caras são burros. O cara que ganhou 2 tibaros, 3 tibaros. Vai pegar aquele maluco ali na esquina. Tá bom. Só que, pô, o cara não junta Lé com Cré. Douglas, a gente se divertia muito com a primeira versão da Tormenta, em que dizia que existem 2 grandes arquimagos no mundo da Tormenta. Victorious e Talude. Enquanto Talude, né, entende que a deusa da magia, e a magia vem da deusa da magia, e tudo que há de mágico vem dela, e que se um dia ela deixar de existir, a magia deixa de existir, Victorious acreditava que não, que a magia era uma coisa natural do mundo. Ela existia independente dos deuses. Se algo acontecesse com os deuses, a magia continuaria existindo, não interessa. É uma ordem natural das coisas. E apesar dessas 2 visões, a gente tá falando de 2 arquimagos, a gente tá falando de 2 caras que são o top, o creme da creme da creme do mundo da magia. E o Victorious tá errado. Apesar de tudo, de todas as grandes coisas, de todas as grandes paradas, apesar de eu defender a teoria do Victorious, querer que ela fosse verdade, ela é mentira. Ela está errada. Toda magia vem de Wina no material de 3DT. Inclusive, o material de 3DT fala que se por um acaso morte estelar for usada e a energia da estrela que for consumida for de um lugar habitável, Wina vai ser sacrificada por causa desse pecado e a magia vai deixar de existir. É tenso, eu lembro disso aí, verdade. E a magia vai deixar de existir. Então, sim, Victorious está errado. Mas a história tinha essa margem de interpretação, esse duelo, que era muito legal. E são essas regras de interpretação que a gente deixa passar, porque pra gente é natural, a gente acha que não existe. Que lindo. O Douglas tá refletindo o quê? Eu fiquei quieto, eu falei, depois que falou que o Victorious tá errado, meu mundo caiu. Murchou, né? Não, não. Tadinho, ele murchou, gente. Mas isso, Douglas, Victorious não pode estar errado.
Esse é né? o antigo. Esse é o antigo, tá, Dom? O antigo. tá. Agora o Tormenta 20 novo, eu não sei. Pode ter mudado. Mudou tanta coisa. Né? Mudou tanta coisa. Agora nem os rubis da virtude mais se destruiu o rubi da virtude não destrói os deuses. Muita coisa pode ter mudado. Não, mas isso desde o final do Holy Avenger, não era? É. Não. Não é não. Não? Na Holy Avenger mesmo, eles não retiram os poderes do Rubi? Não. Não? Não. Ué? Não existe. Eu não lembro de nenhuma passagem. Na hora que eu li o material todo de novo recente, eu não lembro de nenhuma passagem falando que o poder dos deuses, que a vitalidade dos deuses não tá mais nos rubis. Eu fiquei surpreso quando eu li o manual novo de Tormenta e estava escrito lá que Calmir retirou a vitalidade dos deuses dos rubis. É. Eu não lembro nem que isso era possível. Nem que isso era possível. Tu vê. Vivendo e aprendendo. Também não, o Panteão já mudou tantas vezes que metade daqueles rubis lá já não faz mais sentido. Isso é verdade. Tem um rubi lá no isso é meio que é verdade. Tilha. Se morreu o rubi, foda-se. É aquele Rubi que tá mais gasto, assim, mais rachadinho. Rubi lá no meio. É aquele Rubi que já não é mais redondinho, parece um dado. Parece uma casa assim já. E galera, batemos a meia-noite. Sininho pra acordar a ler. Eu não tô dormindo não, tô jogando, seu burro. Ah, é pior, ela tá ignorando o que a gente tá falando. É, Ela tá dormindo. pois é. É porque agora vocês estão falando de assuntos que eu não tô muito Não, por dentro. Letrada, né? Ah, tá. Galera, foi muito bom conversar com vocês. Obrigado pela companhia nessa noite mais uma vez. Já temos o tema do próximo MetaHub. Vamos falar sobre alinhamento. Opcional, obrigatório ou subentendido. Vamos conversar sobre. Overpriced. Pronto, falei. Conto muito com vocês no próximo programa. Quem sabe o Dark no topa participar ao vivo, em áudio, com a gente, né? E fiquem atentos para essa semana. O que a gente tem essa semana? Amanhã temos Tem guilda. guilda! Tem guilda! Amanhã Tem guilda. De volta à sexta, dizem. E Amanhã vem o TPK. Mentira, não vem não. Já desisti dessa ideia. Só vai. ótimo. Só vamos ver pra onde vai. Let it go. Eles vão assim. Agora eu vou aproveitar e vou falar aqui, tá? Ale, tu achou que eu tava bonzinho nas duas últimas sessões, né? Amanhã tu vai entender o porquê. Era aquele Lá bonzinho, vem. foi aquele bonzinho do tipo, vai, mata. Olha só, eu e todos os outros, né? Sim, justamente. Amanhã vocês vão olhar e vão dizer, Eu tô ih, rapaz. A Laís eu já falei pra ela. Aí ela disse, ih, rapaz. Então é É isso aí. desse jeito aí. Então tá bom. Gosto. Tem quebra de expectativa? Não sei. Ah, tem sim. Talvez de caras. Talvez de caras, mas não de expectativa. Meu Deus. Ah, tá, né? Entendi. Ok. Meu Deus. Não, mas vamos lá. Amanhã tem guilda. E segunda-feira a gente chegamos à conclusão que vai ter evidência. Vai ter evidência. Pelo bem de todos. Cara, pelo amor de Deus, eu quero jogar esse Felicidade geral da negócio. nação e segurança de algumas pessoas. Né? Terá evidência. Olha, ainda bem que eu não moro em Juiz de Fora, Valença, Vassouras, que senão eu tava morta agora. Eu seria atropelada no meio da rua. Leandro, vai, faz o jabazinho pra nós. Meu povo, minha povo. Dá a mão aqui, segura minha mão. Isso. Câmera aqui. Isso. De mão, dá a mão aí, Miquel. Vou dar a mão então. Não, calma aí. Aí, Jesus, calma aí. Tá estranho. Aqui tá dando certo. Ali, bota sua mão pra cima. A outra. Deixa eu ver, calma aí. Douglas, dá a mão pra ali, Douglas. Peraí. Calma aí que eu vou abrir a live. Isso. Vê na Calma live aí, eu vou aí. abrir a Isso. É do outro Eu vou lado. botar a mão aqui pra cima, aqui, ó. Dá a mão pro Miquel. Eu tô parecendo humano. Yo. É isso. Ótimo. Gente, Não tem como. estamos aqui reunidos nesta manhã, né? Que já passou de meia-noite essa manhã. Meu Deus, isso tá muito feio.
Esquece a mão. Continua. Olha só, continua. eu tava tentando fazer um negócio bonitinho aqui, dar a mão pros meus coleguinhas pra acordar o coleguinha que tava dormindo. Isso foi todo um plano. Mentira, eu nem tava dormindo. Só pra falar pra vocês que esse aqui era o círculo de invocação do Hub RPG, que se encontra no apoia.se/Hub RPG. Percebe-se que por que não tá dando muito certo, porque o círculo de invocação é um quadrado, né? Droga, eu sou péssimo em Ele não é de exato. Eu sou péssimo em geografia. Droga. Aquela aula de história que eu faltei não me ensinou a fazer os quadrados do círculo direito. Mas meu povo, minha pova, apoia.se/Hub RPG, meu Deus do céu. Jesus, vem com a gente, a causa é nobre, a gente não quer ficar rico às suas custas, porém depende. É brincadeira, calma. Não é brincadeira nada, é verdade. Ele só tá sendo politicamente correto. Mas sério. Apoia aí o Hub. Você pode apoiar a partir de R$1. Vou puxar aqui a ideia da Bibi. R$1 aí é aquele pãozinho francês que você compra, né? Se você comer igual a ela, não. Se você comer igual a ela, não. Mas eu sei que você não come igual a ela, que você não come numa Magali igual a ela, então eu sei que você vai ter R$1 por mês para poder ajudar o Hub. A plataforma tá bonita, tá funcionando, tá assim, filé. Tá crescendo. Quantos jogadores agora, Du? A gente já quebrou a barreira dos 100, né? Sim, antes da gente entrar eu vi tinha 106. Rapaz, 106 jogadores. Então, assim, a tendência é só ir escalando isso aí, né? De pouquinho em pouquinho a plataforma está crescendo, sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma coisa boa, alguma coisa nova, né? As mesas funcionam, vocês têm acesso direto ao criador, ao pai do Hub, e isso aí eu duvido que você consiga com Roll20 e outros concorrentes. Não vou nem chamar de concorrência porque nem chega perto do Hub, né? Os outros lá, aqueles lá, né? Então, Depois de chega com a você, gente. os outros são os outros e só. É A isso. Sai falou uma coisa interessante, ó. O Hub tá filé, mas pros vegetarianos ele pode estar cogumelo. Exato. É filé, é cogumelo, é iogurte, é pão, é o que você quiser. Só vem. Ih, falei a palavra mágica, não é pra ter falado isso. Então, segue a gente no Instagram, os nossos goblins aqui da informática. A Lê, sabe o suricato, tipo... Você não sabe a merda que eu arranjei pra minha vida agora. Eu vou ter que arranjar um iogurte em algum lugar. Os nossos goblins aqui da internet, do STI, vão colocar os links aí pra vocês verem. Avon, só tem um goblin hoje. Já tinha colocado lá em cima. Isso é eficiente. Já cai de novo, gente. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, segue a gente na rua. Se você vê a gente, segue... Não, pera. Não, calma. pelo amor de Deus, não. Faz isso não. Segue o Hub. É isso. Você entendeu o que eu quis dizer. Segue o Hub. Só, já tá bom, gente. Você me entendeu. Segue Pode seguir a gente também nas redes sociais. Fiquem à vontade, mas na rua não, pelo amor de Deus. Isso. Ela tá traumatizada, ela deu muito autógrafo. Ela não tá querendo mais ser seguida, não. Pessoal, se ainda assim você não... eu não tenho nem R$1 para poder ajudar, não tem problema. Continue vindo, continue assistindo, continue comentando. Se você achar que deve, você pode compartilhar o nosso link lá do Apoia-se, né? Fala para um colega, fala para o outro, posta no Stories, marca a gente, entendeu? Se você estiver desconfiado que isso aqui é um trote, que a gente vai roubar o seu dinheirinho, você pode falar direto com a gente lá no Instagram. Não é golpe, é de verdade, o negócio é sério, entendeu? Mas, sério, compartilha, divulgue, fale sobre, só se você já fizer isso, nossa, já é uma ajuda assim gigante. Espalhe a palavra do Hub por aí, os 4 cantos desse mundo. O mundo é redondo. Por favor. Não me explana não, cara. Lindo esse jabá. Valeu, pessoal. Douglas vai ter piada? Mas claro, Óbvio. Vai. Óbvio. eu sou uma Eu piada achei pra que eu ia me vocês. lembrar essa noite. É mais joke to Fala you. isso muito. Na verdade, não é uma piada, é um questionamento pra vocês. Lá vem. Eu sei que eu tenho Lá problemas, vem. a Laís sabe que eu tenho problemas com isso, e ela briga direto comigo por isso, são relacionados a atrasos. Vocês se atrasam muito? Sei, Nem posso. me atraso? Não, Não, eu sou pontual. isso é pontual. Ufa. Tá muito.
Pra cacete. Né? A gente nem pode se atrasar. A Pois é, grande realidade é essa. a Laís também não pode. O negócio dela é tipo, a agenda contadinha milímetro, segundo por segundo. real. Eu falo, meu Deus, gente, eu não. Quando eu Cara, vou- se bobear, a gente tá contando até a hora que a gente vai no banheiro. Sim, real. real. Não, pra viver assim eu não. Não, pra quê? Me deixa quietinho dentro do útero da mamãe. Sabia que tem outras. Tu te atrasa muito, Miguel? Tu não respondeu. Atraso pra caramba também. Então, Miguel. Eu quero dizer que a Sai fez um comentário aqui que ela também tem muito problema com atraso. Do Douglas. De fato. A Sai é uma santa, porque marcar o horário comigo, tipo, eu apareço 2 horas depois. É que tá. Vocês têm que entender que o horário que eu marco é tipo umas tal horário, não é tal horário, entendeu? Não é tipo Jesus. 3 horas da tarde. É tipo umas 3, ou seja, eu vou aparecer no meio da tarde. Entendi. Marcar alguma coisa com você é igual chamar pra ir pro aniversário, né? É às 7, mas tu só chega às 8. Tipo isso, tipo, No salão que eu trabalho, o pessoal tá chegando. Você marca 7, o pessoal 5h30 tá entrando no salão. Meu Deus. Bom, pode ser, tudo bem. Mas aí, porque o salão tem a comida, né, Ale? Aí Não tem não, só é liberado a partir do momento que a festa começa. Porque, por exemplo, tem um horário marcado. A Laís não falou nada no chat, nada. Aí Ela acabou de falar. Primeira palavra do chat dela foi ridículo. Isso aqui é pra mim. Oi, amor. Tudo bem? Sem cumprir. Se não fosse, eu falava, chega a hora que quiser. Ai, meu Deus, esporro ao vivo. O amor é lindo, o amor é lindo. Tá vendo? É isso o amor aí. é lindo. Mas vocês sabiam também que existe um outro lugar, que é São as velhinhas. As velhinhas da igreja. E elas não se atrasam nunca. Sabe por quê? Leandro, tá fácil hoje pra ti, hein? É aí que eu erro. Essa É aí lista que de eu velhinha? erro. Tem que ser de velhinho, Por que as velhinhas da igreja não se atrasam? porque elas sabem que horas são. Porque elas são 100 horas. Abraço. Ale ficou pensando. Abraço. Então,